Ficou faltando um princípio aqui, mas é fácil, tá? Olha só. Tá aí no canal de vocês. Individualização da pena. Não é isso? Fica atento no detalhe tranquilo. Eu vou conversar com vocês mais à frente, tá? Só para entender, olha aqui, ó. 0 a 4, 4 a 8, mais de 8. Eu vou explicar melhor isso lá na frente. Quando o cara é primário e ele é condenado, até 4 anos ele fica em qual regime, gente? O regime o quê? Aberto. De 4 a 8 ele fica no regime semiaberto e acima de 8 ele fica no regime o quê? Fechado. Bora, galera. Posso? Teria o seguinte, o Supremo falou o quê? Tá? 2 detalhezinhos para vocês entenderem a jurisprudência. O Supremo só faz merda, mas tudo bem. Que é o seguinte, a pessoa quando comete o crime, ela tem que ter uma pena que seja o quê, gente? Individualizada. Então, por exemplo, doutor Jairinho, a pena dele a princípio é de 12 a 30. Eu discordo, mas ele foi indiciado no homicídio qualificado. Para mim é maluquice, mas beleza. A pena dele vai ser mais para 12 ou mais para 30? A mãe mais para 12 ou mais para 30? Não interessa. O que interessa é que o juiz vai ter que ver no caso concreto o que, gente? Os aspectos de natureza o que? Individuais. Se por um lado quem deve ter enfiado a porrada no moleque foi o Jairinho, por outro lado mãe é ela. Então o juiz não vai analisar o fato da ascendência no Jairinho, que ele não é pai do moleque, mas vai analisar na mãe. Por outro lado também a mãe talvez só tenha se omitido, mas ele bateu. Quero dizer o seguinte, as penas dele vão ser iguais ou diferentes? Vão ser diferentes, cada um com o seu grau de reprovabilidade. Maravilha? E o Supremo falou o seguinte, olha só, para ter uma ideia, está todo mundo falando isso, no passado falava o seguinte, que no Brasil, gente, o cumprimento de pena é feito de forma progressiva. Fica de forma progressiva. Você vai progredindo. Se você entrar no fechado, gente, e tendo bom comportamento, você pode progredir no teu regime, pode ou não pode? Eu sempre gosto de falar assim, é que nem um pai com filho. Os meus filhos hoje têm que estar em qual regime? Qual regime dos meus filhos hoje? Tem que ser, se eu deixar no semiaberto, eles vão se matar, com certeza. É claro, corre na rua. A partir do momento que eles forem crescendo, eu vou botando ele no semiaberto, sim ou não? Vamos pro semiaberto, daqui a pouco botar no aberto. Se fizer merda, pode regredir ou não pode? É só pensar que o preso é um filho do Estado. E da puta também, mas do Estado. Tá claro? E eu vou progredindo ou regredindo. Por isso que o Supremo falou o seguinte. Quando veio a lei de crimes hediondos, falava que a pena, gente, de crime hediondo tem que ser cumprida o que, gente? Integralmente em regime fechado. Então você sabe, eu sei que você está pensando em casa, porra, esse doutor Jairinho fez um crime horrendo. Pegar uma mulher, ficar torturando, depois matar, puta merda. André, ele vai ser condenado a 24 anos. O que vem na tua cabeça? Tomara que ele fique os 24 anos num presídio bastante fedorento e com tuberculose. Eu sei que você quer isso na tua cabeça, mas veja bem, o que falou o Supremo? Se um cara condenado a 24 anos tem mau comportamento, ele pode cumprir 24. Se ele tiver bom comportamento, ele tem que cumprir 24 ou menos. Porque teve bom o quê? O que falou o Supremo? O Supremo falou que o princípio da individualização da pena não deve ser analisado só quando fixa a pena, mas também durante o seu, o que, gente? O seu cumprimento. Entenderam? Então, se o cara condenado a 12 anos tem mau comportamento, tem que ficar quantos anos fechado? Mau comportamento? 12. Com bom comportamento, pode receber um prêmio? Pode ou não pode? É isso que ele falou. Por isso o Supremo falou que cumprir a pena integralmente no regime fechado ofende o princípio da individualização das penas. Maravilha? Então quando alguém falar bobagem na rua, esses merdas, 30 anos, tinha que ficar 30 anos preso. Você fala assim, olha só, querido, eu entendo o seu inconformismo. Porém, se ele cumprir 30 anos com bom ou mau comportamento, eu não estou estimulando a ter bom comportamento. Está entendendo? Se eu for condenado a 30 anos, tiver mau comportamento, cumprir 30. E bom comportamento, cumprir 30, eu não estou estimulando ele a ter o quê? Bom comportamento. Então eu dou para ele um prêmio. Por isso o Supremo falou que não cabe a pena integralmente regime fechado. Então toda vez que você ouvir um cara falando 30, tinha que cumprir 30 presos, fala, deixa de ser burro e estuda só um pouquinho que você para de falar merda. Beleza? Tranquilo? Volta para cá. Então fechei esse princípio. 4, 6, 5, 7. Olha como é que é fácil, tá? 4 e 7.
4 e 6, eu estou falando do crime. E 5 e 7, eu estou falando da lei penal. Olha como é que é fácil, ó. André, o que fez o Código Penal? No artigo 4º e no artigo 6º, ele está falando do crime. E do 5º e no 7º da lei penal. Olha que bacana. Com relação ao crime, eu tenho duas preocupações. O tempo e o quê? E o lugar. Gente, quais são as duas perguntas que você... Olha que interessante, né? Quais são as duas perguntas que você faz no crime? Quando foi? Onde foi? Eu estou preocupado no tempo do crime e do lugar do crime. Entenda que o crime tem basicamente dois momentos. O momento da ação e o momento do seu quê? Resultado. Momento da ação e o momento do... Como é que eu faço isso? Maravilha? Galera, eu vou lembrar o senhor o seguinte. Para mim isso aqui é a coisa mais importante do mundo. Não há nada que esteja no meu celular que seja mais importante do que isso. A não ser que seja um vírus. A pessoa tem que ser muito otário para pagar o custo e ficar olhando no celular agora. Eu acho coisa de gente otária. Para de olhar a porra do celular e olha para cá. André, eu estou pagando, o problema é meu. Então pega a porra do dinheiro e joga fora. A porra do celular vê depois. 5 da tarde, lê tudo do celular. Decora a merda do celular. Mas agora lê essa merda aqui. Não gosto do senhor, não quero que goste de mim, não. Quero que entenda essa merda. Odeio o senhor. Foda-se. Não quero que goste de mim, não. Gera amigo. Acaba que eu consigo amigos. Mas não gostou, foda-se. O senhor xinga, foda-se. Não estou ofendendo ninguém. Grosseria, não grosseria com ninguém. O seu palavrão me ofende, eu vou tentar não falar, mas não estou ofendendo ninguém. Não é isso? Então, porra, presta nessa merda aqui e depois vê essa merda. Isso porque eu acabei de botar no intervalo, né? Bota pra cá. André, o crime tem dois momentos. O momento que o cara atira, o momento que a pessoa o quê? Morre. André, se o cara deu um tiro em alguém no dia 1º e a pessoa morre no dia 10, o crime ocorreu no dia do tiro ou da morte? Teoria da atividade. Significa dizer, gente, que o tempo do crime é o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, André, se o cara deu um tiro com 17 anos e um ano depois a pessoa morre, ele já com 18, ele cometeu crime ou ato fracional? O que me interessa é o momento que ele apertou o gatilho. Interessa o momento que ele arrancou a roupa da mulher e introduziu o pênis na vagina. Me interessa o momento que ele apontou a arma e levou o carro do cara. Não me interessa o momento do resultado. Maravilha? Fica atento na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. É que até vou até fazer um parêntese maior, porque eu sei que como todo mundo pergunta essa porra, eu vou falar logo. Que é o seguinte, galera, olha só. Eu falei para os senhores que a lei só retroage para quê? Para beneficiar o réu. Então fica atento nesse detalhe. André, se o cara deu um tiro sob a égide da lei a pessoa morre sob a égide da lei B. A pessoa começa a ser julgada sob a lei C. E no momento do juiz dar a sentença, já tem a lei D. Qual lei que tem que ser aplicada? Se o cara deu tiro na lei A, aí vai para o hospital, fica lá 3 meses, morre e já alterou a lei. Depois o cara começa a ser julgado com a lei C. E o juiz, na hora da sentença, já tem a lei D. Qual a lei que o juiz vai aplicar? Galera, não interessa. A lei que for mais benéfica. Por quê? Porque se essa lei aqui for benéfica, ela vai retroagir. Pensa comigo. Ele cometeu crime sobre a lei A. Só que essa lei D, ela é benéfica. Ela retroage. Então, ela vai ser aplicada se for mais benéfica. E se ela não for benéfica, retroage? Então, não aplica. Aplica a lei A. E se a lei C for mais benéfica, retroage? Então, no conjunto de leis, qual a lei que vai ser aplicada? Sempre a lei que seja mais benéfica. Está claro? Sempre 30 leis, a mais benéfica. Porque a lei vai retroagir para aplicar a lei mais benéfica. Está claro? Aí vem o Supremo com a súmula 711. Fica atento, já vou começar a falar lá umas paradas com vocês aí. Você deve ter ouvido falar no tal do crime habitual. Eu estou falando para você do crime permanente. Eu estou falando também para você do crime continuado. Quero conversar com vocês sobre isso rapidinho. E, evidentemente, falar também dos crimes instantâneos. Já dá para entender já um pouquinho. André, me tira uma dúvida. O crime tem dois momentos. Quais são os momentos? O momento da conduta, que é a ação, e o momento da produção do resultado. Ok? Você vai estudar comigo, tem vezes que o crime já
esse momento com esse é tudo junto, mas nós vamos estudar isso. Primeiro pensa, no crime de homicídio a conduta quando a pessoa o quê? Atira, e o resultado da pessoa morre. Tá claro para entender? Tá claro? O que falou o Supremo Tribunal Federal? O crime de estupro se consuma ainda que haja introdução, ainda que vestibular no pênis e na vagina. Vai estar comigo, a ejaculação é mero exaurimento. Não precisa ejacular para realizar o crime de estupro. Se eu introduzir meu pênis, ainda que de maneira vestibular, ainda que não haja introdução completa do pênis na vagina, o crime está consumado. Isso é Supremo falando. Desculpe, STJ. Por que está falando isso? Estou dizendo o seguinte, André, o crime, ele é instantâneo. Quando que a pessoa morre, gente? Quando que o crime de homicídio se consuma? Quando a pessoa... E ela pode morrer de forma instantânea? Pode ou não pode? Pode. O que falou o Supremo? Existem crimes que são permanentes. O que é um crime permanente? É aquele crime que a consumação se prolonga pelo... O crime permanente, a consumação se prolonga pelo tempo. Se o homicídio ele ocorre naquele momento que a pessoa morre, o porte de arma a pessoa pode portar durante muito tempo? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Eu posso portar a arma sob a égide da lei A, continuar portando lei B, lei C e lei D? Posso ou não posso? Posso portar durante as 4 leis, gente? Posso ou não posso? Sem problema nenhum. Da mesma forma, o crime continuado. André, o que é o crime continuado? O crime continuado é aquele crime onde um crime ele é o que do outro? Ele é subsequente do outro. Então, primeiro eu quero que você me entenda. André, o que é um crime permanente? Meu amigo, o crime permanente é aquele crime que a sua consumação, ele está sempre fazendo. Aquela merda que ele está sempre fazendo. André, eu posso sequestrar alguém, gente, por 10 anos? Pode ou não pode? A pessoa pode ser mantida sequestrada durante 10 anos? Claro. Eu posso portar droga. Gente, eu posso ter droga na minha casa por 20 anos. Posso ou não posso? Então é um crime o quê, gente? Um crime permanente. Porque a consumação se prolonga pelo... Já fica atento. E se a consumação se prolonga pelo tempo, sempre cabe o quê, gente? Prisão em flagrante. Para você vai ser meio importante isso. O crime permanente, ele sempre pode ser preso em flagrante. Diferente da sua empregada. A sua empregada, você descobre que ela, há muito tempo, ela vem sempre furtando um brincozinho seu. Some um brinco, some uma calcinha, some 20 merréis. Ela faz aquilo de maneira o que, gente? De maneira... Olha a diferença. No crime permanente, são quantos crimes? Um só, mas ele se consuma prolonga pelo tempo. No crime continuado, são um ou vários? São vários, só que um é o quê? Continuidade do outro. Furtou dia 10, dia 12, dia 14, dia 19, dia 21. Quantos furtos ela cometeu? 10, mais uma é continuidade do outro, sim ou não? Sim. O que falou o Supremo? De crimes instantâneos, se o cara comete o crime aqui e for julgado aqui, num crime instantâneo, se o cara mata alguém aqui e a lei é essa, qual a lei que vai ser aplicada no crime instantâneo? O cara matou o cara na lei A, quando o juiz vai julgar, já teve a lei A, B, C e D. Qual a lei que o juiz vai aplicar no crime instantâneo? Sempre a lei que seja mais benéfica, ponto. A súmula 711, ela fala... Se o crime for permanente ou continuado, se ele começar o crime aqui e cessar a permanência no D, eu vou aplicar a lei A, a lei B, a lei C ou a lei D. Sempre vai ser a lei D, ainda que ela seja o que, gente? Prejudicial, maléfica. Vou repetir. Se o crime for sobre a A e ele for preso na lei D, se for um crime instantâneo, qual a lei que vai ser aplicada? A lei que seja mais benéfica. Porém, se for um crime continuado, se eu disser que a tua empregada furtou aqui, depois furtou aqui, depois furtou aqui, continuou furtando, e você não descobre, furta. Se ela for descoberta aqui, qual é a lei que vai ser aplicada? A D, ainda que ela seja mais gravosa. E se o cara estiver portando uma arma aqui, e for preso aqui, qual é a lei que vai ser aplicada? A D, ainda que ela seja mais gravosa. Súmula 711 do Supremo. Maravilha? Tranquilo? Então, André, crimes instantâneos, se houver várias leis, a lei que for mais benéfica. Agora, se for um crime permanente ou for um crime continuado, vai ser a lei que cessar a permanência, ainda que ela seja mais gravosa.
Então vai ser aplicada a lei de sempre. Maravilha? Tranquilo? Por último, André, e se por acaso eu estiver diante disso aqui, ó, artigo 3º, a lei temporária e a lei excepcional. Eu gosto de falar assim que a pessoa nunca mais esquece, cara. Galera, uma lei quando entra em vigor, ela vigora por quanto tempo? Interessa. Até que venha uma outra lei que a revogue. Vocês estão vendo agora a controvérsia que está tendo da lei 7.170 de 84. A lei 7.170 de 84 é a lei que fala da segurança nacional. Galera, 1984. Foi um ano antes de 85. Quem é que estava entregando poder em 85? Batendo continência para vocês. Tomar uma crítica nisso. André, qual é a lei que protege a nossa segurança nacional? 7.170 de 84. Por que você está dando ênfase no 84? Porque é de 85, porra. Os militares estavam aqui, fizeram uma lei para se proteger e entregaram o negócio. Já vê a redemocratização, gente? Sim ou não? Ok, tudo bem. Aí o Bolsonaro voltou. Opa, vamos começar. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa lei está em vigor, gente? Sim ou não? Tá ou não tá? Vou além. Crime de responsabilidade. 1079 de 1950. Está em vigor? Essa lei é nova ou velha? Porra! Mas está em vigor? E vai estar em vigor até quando? Até o mundo acabar. Até que venha uma outra lei e a revogue. Está claro? Estou dando exemplo para você entender. Isso, estou falando da LO, da lei ordinária. Só que tem um detalhe. O artigo 3º fala das leis temporárias e excepcionais. A lei temporária, gente, ela serve para vigorar para um determinado o quê? Eu gosto de brincar assim, porque é chamada lei Highlander. Ela nasce e morre. Existem leis que são leis temporárias, que elas estão vivas, elas dão uma acordada, são aplicadas e depois volta a dormir. Porque ela tem um determinado o quê? Ela só vigora por um determinado prazo. Ou então uma lei excepcional, que ela não vigora por prazo, mas para um determinado o quê? Circunstância. Existem leis que estão em vigor até há muito tempo, mas hoje, por exemplo, são as duas, que elas estão dormindo. André, estão em vigor? Estão. Estão dormindo? Estão. São aplicáveis? Hoje não. Por quê? Porque não está no prazo nem na circunstância. Me dá exemplo, André, de uma lei temporária? O Código Eleitoral é um bom exemplo. Gente, nós podemos praticar hoje o crime eleitoral? Hoje eu estou a fim de realizar um crime de boca de... Gente, boca de urna é crime? É. Dá para dizer hoje? Não está na eleição, porra. Mas já está em vigor a lei... O Código Eleitoral está em vigor, sim ou não? Tem previsão de crime? Dá para aplicar? Não dá para contar nas eleições. Galera, vote Raquel Stasiak. Qual é o crime? Nenhum. Está entendendo por quê? Porque ela até pode ser candidata. Mas eu não estou fazendo boca de urna por quê? Não estou nas eleições, porra. Agora, tem prazo para começar a eleição? Tem prazo para terminar? Tem para terminar ou não tem? Tem até hora para terminar. Se eu cometer o crime durante as eleições, é crime, gente? Sim ou não? Só. Ou então, circunstância, que eu também dou o exemplo, do Código Penal Militar. Lá dos crimes cometidos durante a guerra. Galera, olha que interessante. Vamos lá, várias perguntas, tá? Tem pena de morte no Brasil? Eu quero a regra. Sim ou não? Não, claro que não. Não pode. Excepcionalmente pode. Desde que haja o que a gente? Guerra declarada. Se houver guerra declarada, eu posso aplicar o artigo 56 do Código Penal Militar? Como é que cumpre a pena de morte? Por fuzilamento. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Existe previsão legal da pena de morte no Brasil hoje? Sim ou não? Existe previsão na lei de pena de morte? Claro, está aqui, artigo 56. Tem aplicabilidade? Hoje, sim ou não? Não, graças a Deus. Porque não estamos em guerra. Se a guerra começar, você sabe quem declara a guerra, né? 84, inciso 19 da Constituição. O homem lá, Jairzinho. Jair declara, só ele declara. E depois ele fala com o Congresso. Primeiro ele declara, depois ele fala com o Congresso. Biden, estou puto contigo, guerra declarada. Ele fala com o Congresso, Congresso, ó, já declarei guerra, hein? Aí o Congresso autoriza ou não. Vai ser meio burrice, mas tudo bem. Mas é ele que declara. Ele declara estado de sítio. Eu acho engraçado como é que tem repórter que ele omite a coisa interessante, né? Ele fala o inciso primeiro, mas esquece o inciso 2. Não, porque o presidente falou que estado de sítio só quando há guerra externa, mas esqueceu o inciso 2, que é calamidade de âmbito nacional.
Pandemia é o quê para mim? Para mim é calamidade de âmbito nacional. Grave calamidade nacional. Essa porra é uma grave calamidade. Está escrito lá, compete o presidente da... Aí o Dória vai e decreta. Ah, vai pra puta que o pariu. Não entendo mais nada que está escrito lá. Então, também, não estou nem aí mais também essa porra também. O que eu quero dizer para vocês? André, se eu estiver durante a paz, durante a guerra, o cara comete um crime. E 20 anos depois ele é julgado. Já tem a lei A, lei B, lei C, lei D, lei E. Ainda que ele seja julgado aqui, qual é a lei que vai ser aplicada? A, a B, a C, a D, a E, a mais benéfica ou a lei da guerra? A lei da guerra. Ainda que haja outras leis. Vocês estão me entendendo? Se eu, durante as eleições, cometer um crime de boca de urna, é crime ou não é? Ainda que altere o Código Eleitoral, ainda que não esteja mais nas eleições, eu posso ser julgado aqui? Posso ou não posso? E qual lei que vai ser aplicada? A mais benéfica ou a lei eleitoral? A lei eleitoral. Qual é a questão? As leis temporárias e excepcionais, elas têm retroatividade, irretroatividade ou ultratividade? Ultratividade. Vou repetir. Se for um crime instantâneo, eu cometer um crime hoje, instantâneo, eu realizar hoje um crime instantâneo e for julgado 20 anos depois, qual lei que vai ser aplicada? Sempre a mais benéfica. Então, se eu estuprar uma mulher aqui agora e for julgado daqui a 10 anos, qual lei que vai ser aplicada? Haja vista que houve 10 leis. Sempre a mais benéfica. Agora, se aqui eu realizar um crime de guerra, durante a guerra, e for julgado 30 anos depois, eu vou aplicar a lei mais benéfica ou a lei da guerra? A lei da guerra. Se eu cometer um crime eleitoral aqui e for julgado 10 anos depois por aquele crime eleitoral, qual vai ser a lei que vai ser aplicada? Esse Código Eleitoral, o novo Código Eleitoral, o outro Código Eleitoral ou aquele Código Eleitoral? Aquele Código Eleitoral. Porque ela tem uma característica chamada característica da ultratividade. E se eu cometer um crime permanente? Eu boto uma arma aqui hoje, que a pena é de 1 ano. E vou seguindo portando, mudou para 2, mudou para 5, mudou para 14, mudou para 10 mil, mudou para 500. Eu sou preso hoje. Qual é que vai ser aplicada? Essa aqui. Ainda que as outras sejam mais benéficas. E se a tua empregada fica te furtando? Furta hoje, furta hoje, furta hoje. E a lei vem mudando. Furta hoje. Hoje você pega a desgraçada. Qual é que vai ser aplicada? Essa aqui. Ainda que tenha a lei mais súmula 711. Molezinha?